Às vezes os problemas da vida parecem sofrer, fazendo até mesmo em momentos você a chorar. Mas quando é um crente fiel, esse peleja segura nas mãos de Jesus e começa a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e Jesus, segura as mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cegam agora parecem intensas e já coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas dia bem cedo eu sempre espinhos e pedras pra mim sei que não haverá. Segura nas mãos de Jesus, irei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Aleluias. Segura nas mãos de Jesus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível.
somente crer. Bondoso Deus, a gratidão no nosso coração é imensa. Poder estar aqui é privilégio, só graça, só misericórdia. Os hinos que foram ministrados, Senhor, preparando a nossa alma, as orações que já foram elevadas diante de Ti, o Senhor está preparando-nos para a cura, para a libertação, para o livramento, para a cura do corpo, para a cura da alma, uma libertação total. Ajuda-me a ajudar Teus filhos, Pai, e que nesses momentos seja um momento de aprendizado, e que a Tua palavra tenha a preeminência em todos os sentidos e aspectos de nossa vida. Abençoa as famílias aqui presentes, abençoa as famílias que nos acompanham, os que ainda terão a oportunidade de nos ouvir através deste canal. Pedimos que a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos por amor do Teu nome. Amém e amém. Pode assentar. Deus continue te abençoando ricamente. É bom estar aqui na casa do Senhor, mais uma vez, gratos pelos benefícios e pelas bênçãos alcançadas, né? É sempre um prazer poder estar aqui na casa do Senhor. Começamos um assunto sobre cura, né? Sobre cura divina e sobre milagres. E a gente precisa estar atentos ao que a Bíblia diz, ao que o mensageiro ensina, para que a gente tenha assim um posicionamento cristão, a gente ajudar e ser ajudado. E como já pedi das outras vezes, lembrando que a família pode sentar no mesmo banco, não tem nenhum problema, mas se não é da mesma família, é 2 pessoas em cada banco, mantendo o distanciamento. E a gente selecionou alguns bancos especial, né? Mas nem todas as vezes a gente lembra de comunicar. Eu acho que depois seria bom o Eduardo escrever nos bancos, né, a separação, para que haja assim mais espaço, né? Mas hoje está tranquilo, mas seria bom sobrar espaços. A gente pode estar com os cultos com 30% das pessoas, então a gente está com um banco suficiente para 30%. Encheu esses bancos, aí não tem mais espaço, por isso já está aqui no púlpito, foi selecionado, né, para alguns irmãos. E o engraçado é que alguns ficam pedindo se pode vir, se não pode vir. Quando libera, não aparece. Aí quando fecha, aí liga, quer saber se pode vir. É impressionante o ser humano, né? Agora, está liberado por enquanto. Ontem o governador do estado fez um pronunciamento, muito preocupado. E então, quem sofreu mais, quem está sofrendo mais nesse fator, as igrejas, né? As igrejas. E as escolas, os que estão sendo mais prejudicados. Os bancos estão cheios, as feiras estão cheias, né? As festas estão acontecendo e a igreja é que é o alvo, né? Se é aqui que Deus cura, né? Se eles entendessem isso, as autoridades entendessem, crescem em Deus, que a Bíblia diz que colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, porque a igreja é o lugar da cura, né? O lugar da libertação. É o único lugar que está imunizado, mas a ciência não crê em Deus, né? Nós até cremos em partes daquilo que eles defendem, mas também não cremos em tudo que eles dizem. Nós cremos na palavra, porque ela é real, ela é verdadeira, e a Bíblia disse isso, né? Nós estamos com a série, nós vamos ter culto essa semana todos os dias, agora de manhã, à noite. Lembrando que à noite a gente começa mais cedo, por causa do horário de recolher, tá? 18h30, então o solo já está ligado, 19 horas em ponto, o irmão já começa a cantar,
Então, nós temos que ter um tempinho maior para poder ministrar a palavra. E essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, nós vamos estar aqui. Estarei orando pelos enfermos e por aqueles que creem no sábado e no domingo. Sem até orar, já tem milagres aí que já foram realizados. E eu tenho certeza que no final será de grande benefício. E eu quero pedir a gentileza a você, irmão, irmã, ou a pessoa que acompanha através do canal, recebeu sua cura, recebeu o seu milagre. Você manda o seu testemunho para a gente poder ajudar outros, né? Porque há pessoas que elas só creem quando vê outros testemunhar. Por isso que o testemunho deve ser dado. Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Às vezes a pessoa recebe um milagre, recebe uma cura, recebe uma libertação, mas ela nunca volta para agradecer, né? Ela nunca volta para dar o testemunho. E com isso, outras pessoas que estariam dependendo do seu testemunho, elas não vão alcançar. Então vamos juntos trabalhar pelo reino de Deus, né? São pequenos atos, pequenas atitudes que trazem grandes resultados. Quem não assistiu quarta-feira, creia nas promessas. Eu te aconselho a assistir para que você tenha o conhecimento pleno de todos os nossos assuntos. Quero que, por gentileza, vocês abram suas Bíblias em Salmo 103 e depois nós vamos ter mais uma escritura no Salmo 41 e assim nós vamos aqui ler a Bíblia e acompanhar esses acontecimentos para um fortalecimento espiritual de cada um. Quero te convidar a se colocar de pé. Salmo de número 103, né? Salmo de número 103. Aos irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham aqui no nosso canal, muito obrigado. São bem-vindos. Caso você não seja inscrito, se inscreva e aperte o sininho para você receber as nossas notificações. E que Deus te abençoe e que esse canal seja de grande bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Salmo 101, verso 1. 103, perdão. É porque eu estou com o Salmo 41 aqui na minha cabeça. Obrigado, me ajuda aí, tá? A gente tem muita escritura assim, a gente acaba tendo colapso de pensamento. Salmo 103, 1. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Pai, é a sua palavra. E passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. Que nesse momento, todos aqui presentes, quanto os que estão nos acompanhando, possamos manter reverência para ouvir o Senhor falar. O Senhor está em sua palavra. Eu estarei apenas expressando aquilo que o Senhor é, aquilo que nos deixou como uma herança. Então, Senhor, que tenhamos um posicionamento cristão para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pode assentar. Muito bem. Se a gente lê o Salmo apenas lendo, e como que se lê um jornal ou se lê uma revista, é um resultado. Mas quando nós oramos ela no mesmo espírito que ela foi escrita, então a gente vai percebendo o recado que Deus tem para cada um de nós. E aqui nesse Salmo 103, a gente pode ver que
está o salmista agradecendo a Deus pela cura da alma. Aqui não é a cura de um corpo físico, porque Deus cura o físico, mas Deus também cura a alma. A cura, ela pode ser natural, como ela também pode ser espiritual. Existem muitas, milhares de pessoas que receberam a cura natural e com isso ficaram felizes, ficaram satisfeitas. E elas nunca procuraram a cura espiritual. É muito mais louvável a pessoa receber uma cura espiritual e herdar a vida eterna do que a pessoa ter uma cura natural e perder a vida eterna. Existem muitos homens, mulheres e até mesmo crianças que elas alcançaram a cura natural, mas elas não foram o suficiente agradecidas para servir a Deus. Muitas pessoas, elas foram alcançadas através do Evangelho, tiveram a oportunidade de ter um novo nascimento, mas elas recusaram. Obrigado, irmão. Elas recusaram. Por que recusaram? Porque elas voltaram a viver a vida que viviam antes. Elas não voltam de uma vez, elas começam a regressar devagarzinho, vai perdendo o posicionamento. O lugar da palavra de Deus, da adoração, começa a ser substituído por prazeres, por lazeres, por filmes, por amizades, por jogos, enfim. Outros espíritos começam a tomar lugar e a pessoa fica 7 vezes pior do que ela era antes de conhecer a verdade, antes de alcançar a libertação. Agora o Evangelho, ele é pregado, ele é anunciado para libertar as pessoas dos espíritos das trevas para que ela receba o espírito de luz, que é Cristo. É o único que nos imuniza de todos os males, de qualquer coisa. Lembra-se que a pessoa pode até ressuscitar dos mortos através da oração, mas temos que entender que esse corpo é pó, é terra, e em pó há de se tornar, e ela volta a morrer, ela vai morrer um dia. Jesus orou por Lázaro, Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu depois. Por quê? Está nesta terceira dimensão, e dentro desta terceira dimensão não tem chance para o corpo. Somos pó e em pó havemos de nos tornar. É excelente, maravilhoso receber a cura do corpo, mas melhor a cura da alma. E aqui está o salmista fazendo isso. E um dos fatores principais, irmãos e irmãs, é que devemos ser agradecidos a Deus pela cura da nossa alma, pela cura de nossa alma. Porque o corpo, já sabemos que se alcançarmos a cura da alma, na ressurreição, seu corpo vai voltar perfeito, sem nenhuma enfermidade, sem nenhum sintoma, exceto aqueles que terão que responder pelo que fizeram no corpo. Os que fazem parte da segunda ressurreição terá que ressuscitar no corpo que morreu. Mas os santos, os filhos, as filhas de Deus, elas, quando ressuscitarem, elas ressuscitarão em um corpo transformado. E esses benefícios da cura, tanto natural quanto espiritual, no verso 2 do Salmo 103, o salmista diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então é a alma em gratidão a Deus por sua cura. No verso 3 ele disse: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então bendiz a alma, agradeça ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele te curou, porque você alcançou esses benefícios do Senhor. Agora aqui no Salmo 41, vamos só voltar um pouquinho.
Eu acho que o clima, não sei, mas a garganta, e a gente vem aqui já, queira ou não, nunca dá de acostumar com esse lugar, você fica um pouco tenso, né? Porque é um lugar difícil, não é um lugar fácil, e até porque a gente está falando de algo muito sério, estão falando da palavra. Então, por isso que aqui não é um lugar de contar piadas, né? Que é um lugar de encarar a palavra como seriedade. Olha o Salmo 41 que o salmista disse. Encontrar? Salmo 41? 41. Que coisa, não sei se é porque fica calado ali, né? No escritório, só lendo, Salmo 41. Acharam? É escola, eu quero que vocês acompanhem. E nesses cultos eu quero que vocês acompanhem e anotem, porque vocês vão precisar disso. Veja, Salmo 41, do verso 1 até o verso 4. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. É promessa. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Olha o 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Se você estiver atravessando um fator de enfermidade, você está no leito da enfermidade, você tem um amigo, você tem um parente, você tem alguém que você ama, e ele está no leito da enfermidade, então eu e você podemos ajudar essas pessoas. Veja, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. É promessa. Temos que crer. E nós vimos que alguns passos é necessário para obter essa cura: arrependimento, confissão, humilhação, oração e ouvir a Deus. Quando nós tomamos esta atitude, então os resultados começam a surgir. No 4 ele diz: dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma. Não é o meu corpo. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os resultados do pecado é doença no corpo e doença na alma. Eles vêm com o tempo. Eles surgem com o tempo. Porque o pecado consumado, ele gera, ele cria, desenvolve, melhor dizendo, ele desenvolve, porque quem cria é só Deus. O pecado desenvolve a doença, tanto no físico quanto no espiritual. Você vai ver isso na Bíblia. Os amigos de Jó acusou ele, que ele estava doente, com chagas, e a situação que ele ficou, porque ele era pecador, e não era. Não era. A questão de Jó não é porque ele era um pecador. O problema de Jó é que tinha uma questão espiritual. O profeta disse que ele perdeu a inspiração. Esse foi o problema de Jó. Ele não era um pecador. Ele não tinha cometido o pecado. E por que ele perdeu a inspiração? Isso está na mensagem. Ouvi, mas agora veja. Por ele estar nessa situação, o diabo então visitou. E Deus dá testemunho de Jó, que ele era um homem justo, que não existia na terra um homem como ele. E o diabo então começou a provocar a Deus. E Deus permitiu a doença. Então a doença que veio sobre Jó foi o diabo. Lembra disso? Quem traz doença, quem traz peste, quem traz calamidade, quem traz é o diabo. Porque Deus não é o autor da doença, Deus é o autor da cura, da libertação e do livramento. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 9, você vai encontrar aqui um cego de nascença. Os fariseus e até mesmo os discípulos achavam que ele estava cego porque os pais deles haviam pecado. Eles esqueceram que Ezequiel já havia escrito, Deus, através de Ezequiel, que nunca mais iria haver este provérbio entre Israel.
comeram uvas verdes e entortaram os dentes. Esse provérbio não vai se ter mais. Por quê? Porque a partir de agora, eu vou trazer a responsabilidade sobre quem pecar. Não mais vou acompanhar essa geração. Porque o pai pecou, porque a mãe pecou, então o filho, vai acontecer isso com o filho, vai acontecer aquilo com a mãe. Eu vou eliminar esse provérbio. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então ele vai eliminar isso, porque agora a responsabilidade vai ser individual. Você pecou? Então tu vai pagar pelo teu pecado. Você errou? Você vai pagar pelo seu erro. E aqui em João 9, eles acreditavam nisso. Chegaram a Jesus e perguntou: escuta, mas ele está assim, foi porque os pais deles pecaram, ou foi o que aconteceu? Ou foi ele que pecou? Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais. Isso aqui aconteceu nele para manifestar a glória de Deus. E Jesus cuspiu no chão, untou, colocou nos olhos dele e foi foi lá como é que é o nome de Siloé? Na fonte de Siloé. E ele lavou os olhos e ele voltou vendo. E os sacerdotes queriam, os fariseus, começou a pegar ele e dizer assim: olha, você não era cego nada, você estava fingindo. E chegou aos pais e perguntou para os pais: escuta, ele era cego mesmo? Ele falou: não, desde que ele nasceu, ele nunca saiu dos cultos, todo sábado ele estava lá, vocês não viram que ele é cego? A gente sempre conduzia ele. E eles chegaram ao ponto então de pressionar os pais, e a Bíblia diz que os pais não podiam dar resposta para não ser expulsos da sinagoga. E disseram a eles: olha, ele é de maior de idade, pergunte para ele. Ele está na altura de responder, ele é responsável pelos atos dele. Às vezes nós somos responsáveis pelos nossos atos e queremos culpar os outros, né? E a gente quer culpar os outros. Mas a gente vai chegar lá na sua pergunta, irmã. Agora, pode ter a doença no físico, pode ter a doença no espiritual, que Deus cura. Deus cura o corpo natural e Deus cura também o corpo espiritual, porque Ele é o autor da cura. O pecado traz doença na alma e traz a doença no corpo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. E aqui nesses salmos, tanto no 41 quanto no 103, nós vemos que o salmista está agradecendo a Deus pela cura da alma. E existem doenças no corpo físico, como também doenças na alma. Aqui em Lucas capítulo 11, é uma boa referência para a gente entender perfeitamente. Lucas capítulo 17. Garganta está ótima, por que ela está agora irritada? Já está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você crê? Amém. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Eu já estava no outro capítulo aqui, viu? Verso 11. Aqui tinha 10 leprosos. Lepra, vocês sabem que eram resultados de que eles tinham que ficar isolados. Aonde eles chegassem, ali antes que o verbo se fizesse carne, eles tinham que ficar isolados. Porque a lepra era o resultado do pecado. Eles tinham que ficar isolados. Mas quando Jesus vem, e ele passa por esta região, tinha 10 leprosos. Verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Olha o 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Eles não podiam, era a ordem, eles tinham que ficar longe. Não é a mesma situação agora, você não tem que manter 1,20 m distante um do outro? Sim ou não?
Não tem que usar uma máscara, não tem que lavar as mãos, não tem que fazer isso. Você pode cuidar do seu corpo tanto quanto você quiser, mas perder a alma. O cuidado tem que ser ambos, corpo e alma. Agora veja aqui no 13. E levantaram a voz dizendo: Mestre, tem piedade de nós. E vendo-os, disse-lhes: Ide. Por que o ide aqui vale para ir, mas Mateus 28, 19 não vale? Por quê? Por que Mateus 28, 19 tem que, as denominações têm que batizar no Pai, Filho e Espírito Santo? E não pode ser o ide, como Pedro foi e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é o meu caso, não é a minha linha hoje, a minha linha é cura. Veja, 14. E ele vendo-os disse: Ide. Se eles não tivessem ido, eles não tinham obedecido, seria desobediência. Como eles foram, isso aqui é obediência. E a cura depende da obediência, da tua obediência, da minha obediência. Veja, ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles tiveram que ir. Ficaram o quê? Limpos. Porque eles foram. Então, já pegue esse princípio, irmão e irmã. Tem que ter obediência. Você quer a cura da alma, você quer a cura do corpo, mas não quer obedecer em nada. Afinal, qual o objetivo da cura que você quer ter? Seria como alguns irmãos que andam a pé, sofrem a vida inteira, porque está a pé e pede a Deus, Deus dá uma bicicleta, e aquela bicicleta que era vir para a igreja, ele vai para o campo de futebol, ele vai para a festa, e para a igreja não vem. Passa a vida inteira pedindo a Deus uma moto, Deus dá uma moto, aí ao invés daquela moto vir para a igreja, não perde um dia de serviço. Ó, Deus dá um carro, aquilo que era para servir a Deus agora é para outras coisas. Afinal, você quer essa cura do seu corpo, você quer essa cura da sua alma para quê? Para servir a Deus ou para ir beber cerveja, para beber cachaça, para fumar, para adulterar, para prostituir? Afinal, para que tu quer a sua cura? Né? Ah, mas o pastor fulano de tal, ora e tal. Ele vai ter que responder diante de Deus pelas pessoas que ele orou e que libertou e o que essas pessoas fizeram depois de receber sua cura. Por não instruí-las. Mas se instruiu e elas decidiram, é uma outra história. Então, se você quer a sua cura do corpo, você quer a cura da sua alma e você não está disposto a servir a Deus de verdade, então desista. É muito melhor. Eu poderia provar isso aqui com o rei Ezequias. Melhor fora se o rei Ezequias tivesse morrido. Porque Isaías chegou até a casa dele e disse: olha, assim diz o Senhor, coloca a sua vida em ordem, tua casa em ordem, porque você vai morrer. Então ele, desesperado, como teve a vida correta, porque senão Deus não teria respondido a oração, ele virou para a parede e pediu a Deus misericórdia, né? E pediu perdão, ele confessou, pediu perdão, e Deus disse para Isaías: agora volta lá e disse que eu vou aumentar 15 anos de vida. Oxalá seria melhor ele ter morrido. Porque olha o que aconteceu com ele depois que ele foi curado. Se ele tivesse morrido naquela hora, ele teria sido salvo. Mas olha o que ele fez depois que ele teve a cura dele. E nós poderíamos pegar outros exemplos, mas vamos aqui trabalhar aqui dentro desse episódio desses 10 leprosos. Então veja, 12, e entrando no verso 13, né? E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. 14. E vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que ficaram limpos. Obediência. Ao 15. E um deles, só um,
vendo que estava são do corpo, que foi a cura do corpo, voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha o 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Ele estava com tanta gratidão que decidiu adorar a Deus. Mas ele voltou para dar o testemunho. Mas e os outros 9? Recebeu a cura do corpo, tanto quanto esse aqui recebeu a cura do corpo. Os resultados daquilo que recebemos de Deus está relacionado à gratidão, ao agradecimento, à confissão, à obediência daquilo que recebemos de Deus. Olha o 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Ficaram felizes, aqueles 9 ficaram contentes só de ter recebido a cura do corpo. Eles não voltaram para agradecer, mas esse aqui ficou tão grato, mas tão grato, que ele volta para agradecer pela cura do corpo e adora a Deus prostrado. Não é igual a muitos crentes que só sabem orar sentado. Ah, mas não ajoelha mesmo. Olha o 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então, quando você recebe uma cura, um benefício de Deus, e você dá testemunho daquilo, você está dando glória a Deus. Não é você assentado, glória a Deus, aleluia, louva. Isso está correto e isso tem que ser feito, mas dar glória a Deus é você exaltá-lo, é agradecê-lo em público, e Ele vai te recompensar público. Olha o 19. E disse, ele estava prostrado adorando, no verso 19, e disse: levanta-te e vai, a tua fé te... Foi a recompensa da cura da alma. Amém? A recompensa da cura da alma. Bom, você recebeu a cura do corpo, você voltou para agradecer, você prostrou, você me adorou, então eu vou te recompensar. Perdoados são os seus pecados, sua alma está sarada agora, está curada agora no natural e no espiritual. Então Deus cura o corpo físico, mas Deus está muito mais interessado na cura da sua alma. Ver um cego ver um aleijado andar, ver um mudo falar, um câncer cair na plataforma, tuberculose, são tantos os vírus, né? São tantos os vírus que existem, de doenças e mais doenças. É maravilhoso, Deus seja louvado, é muito bom isso, mas o maior milagre é um pecador arrependido dos seus pecados reconhecer que ele precisa da cura da alma. Amém? Então veja, aqui no verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, eles mudam o foco, e respondeu-lhe, disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é sua palavra. O reino de Deus está dentro de você, irmã? O reino de Deus está dentro de você, irmão? Tá? Aí, através da transmissão, você crê que o reino de Deus está dentro de você? Então a cura está dentro de você. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, você pode pedir o que quiser, a cura da alma ou a cura do corpo, mas a palavra tem que estar dentro de você. O reino de Deus tem que estar dentro de você. Amém? Então nós precisamos, irmãos e irmãs, lembre-se disso. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar imunidade espiritual em nossas almas, para enfrentar os vírus que Satanás está injetando nas pessoas. Eles não vão desistir, não. Satanás não está satisfeito apenas com essa quantidade de pessoas que morreram, não. Ele quer matar mais. E a questão é que a coisa está tendo um grau assim, né, para a ciência assustador. Mas para mim, para você como cristão,
Isso é para me posicionar, isso é para te posicionar diante de Deus e buscar a imunidade dele. Só Deus, viu? Só Deus pode imunizar uma pessoa contra esse vírus aí. Só Deus. Graças a Deus aqui na igreja, eu sei que esse vírus pegou várias pessoas, inclusive eu e minha esposa, né? Inclusive esses dias o irmão Irão não pode vir, porque também pegou ele, né? A irmã Sinésia também passou por essa situação, mas eles estão lá isolados. Está bem, tranquilo, só tem os sintomas. Graças a Deus pela vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém, graças a Deus, Deus seja louvado, ninguém precisou de ficar internado. Graças a Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa imunizar todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo te imunize. E que se esse vírus te apanhar, você não precisa de ir ao médico, porque o médico está dentro de você. Ele te imuniza, Ele te livra do laço do passarinheiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Deus seja louvado. Glória a Deus, amém? Isso já vai assim, já vai espantando todos esses demônios aí, porque esse vírus é um demônio, viu? Isso é demônio, isso aí não vem de Deus não. Essa Covid você pode tratar ela como demônio. Para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles. João 9, né? Estou em Mateus, pela madrugada, o que está acontecendo, Antônio? Desculpem. E se eu falar para vocês que é Mateus mesmo, eu dei na escritura errada? Me perdoe. É Mateus, capítulo 9, me perdoe. Vocês me perdoam? Amém, amém. Porque quando você lida com espíritos, vocês não têm noção a carga que está aqui nos ombros, né? E a mente e o coração. Mas em nome do Senhor Jesus, eles serão desmascarados um a um. Essa semana, nós vamos chegar no final de semana, vai ter muita cura espiritual, vai ter muita cura natural. Em nome do Senhor Jesus. Mateus 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que estava lá, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Você crê que Ele está aqui? Então, enquanto a palavra é ministrada, Ele está aí te curando, Ele está aí já te restaurando. Você vai ver, vocês vão perceber que durante essa semana, alguns sintomas que você tinha vai desaparecer em nome do Senhor Jesus. Porque depois eu vou trazer o que é sintoma, o que é causa, né? Tem um sintoma? Tem, mas e a causa? Por quê? Por quê? Qual é a causa? O sintoma é isso, mas qual é a causa? O que o adultério pode causar, por exemplo? Ele não confessado, é claro. Uma vez confessado é uma história. Ele não confessado, o que causa? Até onde a pessoa pode chegar? Nós vamos ver isso aqui dentro da Bíblia. Nós vamos pegar casos aqui na mensagem. Olha, é uma semana, não falta escuto não, tá? O horário da semana, durante a semana é 15 para 7, não é isso? 15 para 7, tá? Por causa que às 21 horas
a gente tem que estar. Então, 15 para 7, não falta não. Nós vamos ter 15 minutos só de louvor, aí eu vou ter um ensinamento e nós vamos ter meia hora de oração todos os dias durante essa semana. E eu preciso de pessoas de jejum, preciso de pessoas de oração e pessoas de consagração para me ajudar no sábado e no domingo. Vocês me ajudam? Em nome do Senhor Jesus. Veja, doenças e enfermidades são demônios. Câncer, epilepsia, leucemia, tuberculose ou tumores, ou diabetes, ou qualquer doença, são demônios. Elas são demônios, são apenas terminologias médicas, os médicos dão esse termo. Mas são demônios. Mas na verdade eles são demônios. Jesus simplesmente expulsava do corpo das pessoas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Graças a Deus. Lucas, capítulo 7. Vamos bem devagarzinho aqui que a gente chega lá. Em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Você está feliz? Verso 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espírito maus, e deu vista a muitos cegos. Mesmo Jesus curando muita gente, na hora da sua crucificação, quantos estavam presentes? Se até mesmo os discípulos fugiram. Esse é o fator principal que nós temos que entender. Se Deus te cura o seu corpo, você deve ir em busca da cura da sua alma. Ele curou o seu corpo, Ele curou a sua alma. Nós precisamos servi-lo em espírito e verdade. Eu estou falando isso aqui com vida vivida, irmãos. Eu fui desenganado pelos médicos. Eu andei dentro de Cuiabá, procurei médicos e mais médicos. Olha que eu procurei tanto médico, como é que fala? Como é que dá o nome? Eu não vou conseguir lembrar, porque só veio isso aqui agora em mim. Alopatia, homeopatia, alopático, a homeopatia, todas as áreas que você possa pensar. Ninguém me ajudou. E só ficando cada dia mais ruim, mais. Uma hora eu vou trazer uma foto para vocês. Essa semana eu vou mostrar uma foto para vocês, quando eu já comecei a recuperar. Mas eu cheguei a um ponto, eu fiquei bem mais magro que o irmão Edson. Bem mais magro do que ele. Muito mais magro. Eu digo porque a questão que era um pouquinho mais forte. Ele não, o irmão Edson eu nunca vi, ele não passa de sair nem para lá e nem para cá, né, irmão Edson? Graças a Deus, né? Graças a Deus, mas não sei não, acho que assim, não sei não. Tem alguma coisa assim que está começando a ficar gordinho assim, não sei se é a irmã que está fazendo isso não, viu, Márcio? Vamos ver daqui um dia o que vai acontecer. Casou, né? Casou e engorda. Os médicos não conseguiram, eu fui desenganado por médicos. E eu perguntava o que eu tenho, eu falei, eu não sei o que você tem. E exames e mais exames, e negativo, eu não tinha nada, e eu estava morrendo. Mas Deus me curou. O pastor me procurou, né, na época, meu pastor Juvenal, Francisco do Carmo, em Cuiabá. Ele chegou até a mim e começou a me consolar. E eu entendi que ele estava me perguntando se eu estava bem, se a minha vida estava no altar, que eu poderia morrer e tal. E eu disse para ele, pastor, estou tranquilo. Se eu morrer agora, eu sei para onde eu estou indo. Estou indo diretamente para a sexta dimensão, porque a minha alma está limpa, eu estou bem com Deus. Eu nunca estive tão bem com Deus. Se fosse antes eu teria problemas. E ele orou por mim juntamente com a igreja. Oraram por mim na cama, que eu morava na igreja. Eu que tomava conta da igreja. A igreja e ele entrou lá no local que eu dormia e impuseram as mãos sobre mim e Deus me curou, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui dando testemunho para vocês. O resultado era diabetes, reumatismo e rins. Sabe o que quer dizer diabetes? Diabo. Você sabe o que quer dizer reumatismo? Se você não sabe, lê no seu dicionário. Reunião de doença.
As pessoas querem que o remédio cura. Remédio não cura, meu querido. Médico não cura. Não cura, não adianta. Remédio não cura. Você pode tomar a farmácia inteira. O bioquímico pode entrar no lugar do médico, porque o bioquímico é que entende de remédio. O médico não entende. O médico não sabe. O médico prescreve lá. Ele prescreve, mas quem entende de remédio é o bioquímico. O farmacêutico entende mais do que o médico sobre remédio. Só que ele não pode receitar. Caso que a lei não permite, mas um farmacêutico, em termos de medicar medicamento, ele tem muito mais conhecimento do que o médico. Então, remédio não cura. Você pode ir na farmácia, pode passar todo. Ele não cura. Não, senhores, não, senhora. Mas Deus cura. Deus cura. Deus traz a cura definitivamente. Então, veja, essas doenças. Agora, aqui, Marcos capítulo 3, vamos voltar ali, para nós continuar nesse assunto. Não vou entrar no mérito disso aí, tá? Mas lembre-se. Aí alguma pessoa, então eu não posso procurar o médico. Claro que você pode e deve. Ninguém está dizendo que você não pode. Estou dizendo que eles não curam. Mas eles diagnosticam. Eles podem diagnosticar. Ele pode pegar o seu braço, colar o seu braço, mas ele não cura o seu braço. Quem cura é Deus. O médico arranca o seu dente. O dentista arranca o seu dente. Mas quem que cicatriza o lugar? O remédio não constrói tecidos. Porque é questão de criação. E o único criador é Deus. Ele cria. Ele é criador. Amém? Então, Marcos 3:10. Marcos 3, verso 10. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançava sobre ele para lhe tocarem. A gratidão era tanta que tinha que tocar nele. E espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Bom, então aqui é o ministério do Senhor Jesus mostrando. E uma questão muito que nós precisamos tomar o conhecimento é que há muitas pessoas, inclusive pregadores, dizem que o diabo cura. Mas o diabo não cura. O diabo não cura, não é correto dizer. Aqui em Mateus capítulo 12, as palavras do Senhor Jesus, estou ministrando sobre cura do corpo, mas também a cura da alma. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, até o verso 26. E tomaram os 7, deixa eu ver se está certo, Mateus 12, 22. Estou em Marcos, não vai dar não, não está combinando a escritura. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Isso aqui é milagre, tá? Na hora instantânea. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu. Sabe quem é Beelzebu? Príncipe dos demônios. Aí, o príncipe dos demônios. O 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos na alma, disse-lhe: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha o 26, irmão, irmã, olha aí. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, Satanás não pode curar. Satanás não expulsa Satanás. Alguém vai, mas lá no centro espírita e não sei o quê. Você já viu como que eles fazem? Eles não falam sai Satanás, eles dizem irmãozinho,
Sai, irmãozinho. Entendeu? Eles são educados. Ah, irmãozinho, sai do corpo, está sofrendo muito, irmãozinho. Mas Jesus não disse não, saia, Satanás. Você está expulso, Satanás. E é assim, Satanás, a gente pisa na cabeça dele. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, saia. Seu demônio, volte à sua fonte de origem, no nome, que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Não tem nada de irmãozinho, não. Quem fala irmãozinho é porque é irmão, né? Irmão de demônio é o quê? É demônio. Bom, então vamos continuar aqui. Então não existe homem que pode curar alguém. Nenhum médico verdadeiro vai dizer a você que pode te curar, a menos que ele seja um charlatão. Qualquer homem que alega que pode curar é alguém que nega a palavra de Deus. No Salmos 30, no verso 2, isso aqui é matéria, viu, irmão? Matéria para a sua alma, isso é matéria para a sua vida espiritual. Você é pai, você é mãe, você tem filhos, você tem parentes, você tem amigos que vai precisar disso aqui, tá? E depois nós vamos para Jeremias 17, só para vocês verem essas duas escrituras, o quanto que a Bíblia é clara. Vê? Salmo 30, no verso 2. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Clamei a ti e tu me sarastes. Olha Jeremias 17, verso 14. Jeremias, glória a Deus. Jeremias 17, verso 14. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O Senhor é o seu louvor, minha irmã? Então, depois da cura, depois do livramento, é o momento do louvor, é o momento de adoração. Então, o médico pode mover uma obstrução ou um apêndice, sim. Ele pode colocar um osso junto, mas ele não pode curar. O médico, ele só pode dar um remédio para matar os germes, mas a própria medicina não cura. Medicamentos são como venenos para ratos. Expressão assim, parece que não tem nada a ver, mas veja se não é. Eles matam o rato que destrói a casa, mas não cura a casa onde os ratos comeram. O fedor fica lá. O estrago fica lá. Não fica? Quando você acha o ninho da ratazana lá, que você colocou veneno, está lá, aquilo fede por muito tempo. O remédio é a mesma coisa. Veja, Deus tem que fazer isso através da recriação de tecidos do corpo e através da multiplicação de células. Curar é substituir ou construir um tecido. Nenhum medicamento pode construir tecido, só Deus para fazer isso, porque é criação em si mesmo. Só existe um Criador. Não há nem mesmo um homem que pode fazer uma folha da grama crescer, quanto mais para curar seus semelhantes. O que Jesus disse para aquela mulher é: vá e não peques mais. Está curado agora, né? Eu te curo, mas vai e não peques mais. Uma vez que um homem ou uma mulher que sinceramente tem se arrependido de seus pecados, Deus está obrigado a curá-lo de suas doenças. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, vamos lá. Eu vou colocar vocês para ler bastante a Bíblia, viu? Evangelho de João capítulo 8, vamos pegar essa experiência aqui, que isso aqui é muito, muito, muito bom mesmo para nós, tá? Evangelho de João capítulo 8, verso 1. Acharam?
Evangelho de João 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. Todo o povo vinha ver ter com ele, e assentando os ensinava. O povo tem que ser ensinado. Vou esperar que tem alguém procurando aí na Bíblia. Espero. Evangelho de João, capítulo 8. Contrário, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-se uma mulher apanhada em adultério. Olha a situação dessa senhora. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então ela foi pecada no ato. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ela é devedora. Todo mundo viu que ela era devedora. E quem sabe colocou até uns espias para ver o que ela estava fazendo. Verso 6. E isso diziam eles, tentando, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele de entre vós está sem pecado. Ninguém viu vocês pecando, ninguém pegou vocês no flagra. O primeiro que atire pedra contra ela. E ficou quieto. Olha o que ele disse no 8. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Deixou um silêncio. Bom, vocês pegaram ela que esse ato. Ela é um pecado natural. Ela está nessa situação. E agora? Quem de vocês aí não cometeu nenhum pecado, então seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Porém, ouvindo eles isto, acusado pela consciência. Ninguém pode curar a consciência de ninguém se não for arrependimento, se não for confissão. Ninguém, não existe médico. Eu vou mostrar para vocês o caso de uma irmã que estava ficando louca por questão de adultério. E não era só ela não, o marido dela também. Ela era professora da escola dominical da igreja e ele era diácono, esposo dela. Vou mostrar para vocês o estado de loucura que ela chegou. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos. Não é os mais velhos, né? Como é que é a história de alguns pastores mais velhos, hein? Até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se ele, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde está Satanás para te acusar? Porque Satanás só acusa se tiver pessoas, né? Ele tem que ter uma pessoa para acusar. Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse-lhe, Jesus: nem eu também te condeno. Vai e continua vivendo a vida que você quiser viver. Vai e continua adulterando, vai e continua fumando, vai e continua mentindo, vai e continua nas redes sociais, fica à vontade, vai e fica assim. Foi assim que Jesus disse? Essa é a condição para a cura, essa é a condição para a libertação, essa é a condição para o livramento. Irmão, irmã, não deixa o diabo te enganar. Fique com a palavra sobre qualquer circunstância, fique com a palavra. É a palavra, não interessa se é o pastor tal, se é o bispo tal, se é o presidente tal. Não fique com o homem em pecado, fique com a palavra.
Quando o profeta disse assim, ó, fique ao lado do seu pastor, ele estava dizendo assim, ó, fique ao lado do seu pastor até onde o seu pastor fica com a palavra. Se o seu pastor deixar a palavra, deixa seu pastor, mas siga a palavra. Vamos para Marcos capítulo 2. Eu acho que eu já estamos chegando lá, tá? Já estamos chegando nessa parte aqui. À noite nós voltamos com a outra, se Deus quiser. Vocês vão estar aqui à noite, em nome do Senhor Jesus? Marcos capítulo 2. Deus seja louvado. Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. Vá e não peques mais. Conseguiu o perdão dos seus pecados, conseguiu a sua cura, então agora vai, não peques mais. Marcos 2, verso 1. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares, junto à porta, cabia, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. É o que eu estou fazendo. Você conhece alguém que está doente? Você conhece que alguém está enfermo? Convida ele para vir aos cultos. Convida ele para assistir às lives, ela para assistir. Quem sabe Deus pode ser misericordioso e curar essa pessoa e libertar essa pessoa, mas ela tem que ouvir os ensinamentos para tomar um posicionamento pela palavra. 4, melhor. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobrir o telhado onde estava. Eles fizeram alguma coisa por alguém. Você está disposta a fazer alguma coisa por alguém? E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, a fé aqui já foi dos que trouxeram, nem foi do que estava doente. Eu poderia trazer muitas escrituras aqui sobre isso, porque está dentro da Bíblia, está dentro do padrão. Disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Mas para ele era paralítico, ele foi lá para receber. A intenção daqueles homens era que ele fosse curado. Mas ele estava paralítico. O pecado dele havia causado paralisia. Tem muitas doenças que são causadas por demônios. Tem muitas doenças que as pessoas têm que é sintoma. Sintoma, epilepsia, mas a causa, o que foi a causa? Eu estou morrendo de dor de cabeça, a cabeça não sara, eu já procurei, tal. A dor de cabeça é sintoma, mas o que é a causa? O que causou? O que deu vazão para esse diabo entrar, para esse demônio entrar aí? Verso 6. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então o Senhor Jesus tinha que fazer um milagre ali para mostrar para aqueles incrédulos que ele podia perdoar pecado, como ele também podia ordenar aquele paralítico andar. Mas ele, conhecendo os corações dele, trouxe uma cura espiritual. E os outros que trouxeram ele, o objetivo era uma cura natural. Agora vamos ver aqui mais. E ele então pergunta no versículo 9: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? Você acha que, irmão, a coisa mais, olha, é claro, isso tem que ter um dom. Colocar a mão sobre uma pessoa e ela ser curada instantaneamente, ela ser curada, expulsar o demônio dela, é um fator
que usando o dom a gente pode fazer isso. Pode fazer isso, usando o dom apenas. Mas por que aquela pessoa está naquela situação? O que levou ela a ficar naquela situação? E ele então diz no 10, ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, diz ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos isso. Nunca vimos tal coisa como essa, né? Nunca tal coisa vimos. Então ele primeiro cura ele, da alma dele. E eles então murmuraram. Então ele falou, agora você acha que é mais fácil apenas dizer, você está curado? Então eu vou dizer uma coisa, então agora eu vou te curar o corpo agora. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e andou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está em sua palavra, ele diz que estas obras nós também podemos fazer. E podemos fazer até maior. É a ordem dele, está aqui. Você crê? Está aqui, é a ordem dele. Podemos fazer até maiores obras do que essa. Agora, qual é o propósito, qual é o objetivo desse pregador de cura de vida? Está curando, fazendo propaganda e tal. Qual que é? Não seria fama? Não seria dinheiro? De graça recebestes, então de graça dai. Então, mas enquanto as pessoas não se arrependem, não importa quantos medicamentos elas tomam, e não importa quantos hospitais vão, não importa quantos pastores orem por ela, ungindo com óleo de unção, não importa, o diabo está lá por direito. Essa irmã que eu vou trazer para vocês, que ela era professora de escola dominical, o irmão Branco tinha orado muitas vezes por ela, mas ela voltava lá naquela situação, até que um dia Deus deu uma visão. Uma hora, um momento vai chegar desse que Deus vai dar uma visão para mostrar o pecado de muitos que nunca são curados. Eles nunca podem receber a cura a menos que eles neguem as obras do diabo em sua vida. O problema é que as pessoas creem na obra do diabo. Elas têm prazer de dizer, a minha diabetes, a minha tuberculose, o meu câncer, o meu, enquanto for seu, é seu mesmo. A partir do momento que você tomar Deus em sua palavra e dizer, diabetes do diabo, volta para o seu lugar que você veio. Câncer do diabo, volte para de onde você veio. Tuberculose do diabo, volte de onde você veio. E você crê em Deus e tomar um posicionamento por Ele, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Satanás só pode ser expulso por um verdadeiro arrependimento e uma entrega total e perfeita à vontade de Deus. Eu vou ler mais uma escritura e nós vamos orar. E à noite eu quero voltar e falar com vocês que a cura divina é um benefício. Quem quer receber benefícios do Senhor? Então à noite, vocês fazem um compromisso comigo? À noite nós vamos estar aqui, um pouquinho mais cedo, às 18h30, já com solo, 19 horas, já o hino. E aí a gente entra com a palavra, que eu quero ter um pouquinho, um períodozinho de oração, porque nós já estamos agora nessa campanha de cura e libertação, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, para encerrar. Glória a Deus. Vocês foram ajudados, foram beneficiados nesta manhã? Amém. Isso é importante, através da transmissão. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. É um prazer muito grande ter essa oportunidade de falar com vocês. Creio que estou falando com gente de vários lugares, né? De vários. Nós já estamos com 350 pessoas inscritas, né? 355, irmão Tiago? Isso? E você que não é inscrito, se inscreva. Isso nos ajuda a levar o Evangelho a muitas outras pessoas. Mateus 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Sem arrependimento não tem cura, sem arrependimento não tem libertação, sem arrependimento não tem livramento. Pai querido, o pedido do irmão Isaac Fogaça está juntamente com o pedido de todos, eu creio,
que está aqui presente. Já agradecemos ao Senhor, porque na quarta-feira nós oramos pedindo a Deus em favor do irmão Tiago Freitas, e o Senhor já entrou em cena, Pai. Então já te agradecemos por este milagre, por esta bênção que o Senhor realizou na vida dele. Também, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs espalhados por todo o Brasil, todos que entrarem em conexão conosco e até mesmo fora, que tiverem acesso, Pai, a este site ou a este canal, que possa receber a cura do corpo, mas também a cura da alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por amor do seu nome. Amém e amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarda, e até hoje às 18h30, com a meia hora, às 19 horas o louvor, às 19h30 a ministração da palavra. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.